Opa, tudo bem contigo? Espero que esteja. E aí, existe relação entre oclusão e DTM? Muita gente acredita que não, muita gente acredita que sim. Nós vamos passar para vocês agora as informações necessárias para que você tome a sua decisão, para que você nos diga, ao final desse vídeo, se você acredita que há uma relação entre oclusão e DTM ou se não há nenhuma relação entre oclusão e DTM, ok? Bora pro vídeo então. Para a gente entender se existe ou não relação entre oclusão e DTM, é preciso que a gente entenda alguns conceitos. Nós já tratamos desses conceitos anteriormente. Eu vou deixar o link aqui e vai aparecer também para vocês aqui no card. Os conceitos são relação cêntrica, oclusão cêntrica, máxima intercuspidação habitual, posição de repouso, que é muito importante, posição retrusiva e posição terapêutica. Mais anteriormente se acreditava que a relação cêntrica era uma posição do côndilo mais posterior na cavidade glenoide, o que fazia com que a gente perdesse espaço articular na região posterior. O côndilo ficava distalizado e o espaço articular na posição posterior era diminuído. As estruturas que ali trabalham sofriam um pouco com isso. Para chegar nessa posição, era feita uma manipulação, mais ou menos como essa que você está vendo, e utilizava-se também o jig, que é muito conhecido. Mais adiante, a posição passou a ser considerada mais anterior e superior dentro da cavidade glenoide. O Dawson pregou isso em 73. O que isso provocava? Uma diminuição do espaço anterior dentro da cavidade glenoide. As estruturas que aqui trabalham, como o disco articular, sofriam com isso. Para chegar nessa posição, era feita a manipulação, como essa, tracionando a mandíbula para que o côndilo ocupasse essa posição. Num conceito mais moderno, que na realidade já era proposto desde 1956 pelo Baer, mas em 1985 e posteriormente em 93, outros autores concordando com o Baer chegaram à conclusão de que os espaços articulares eles têm que ser simétricos, tem que ter espaço dentro da articulação proporcional para que todas as estruturas, as posteriores e as anteriores, possam trabalhar de maneira adequada. Então o côndilo nessa definição tem que estar concentricamente posicionado na fossa mandibular, na cavidade glenoide, como queira. Os ligamentos e a cápsula articular, eles são estruturas posicionadoras da mandíbula, né? Daí a importância da gente ter espaço para que eles trabalhem adequadamente. Eles são responsáveis pela estabilização da mandíbula nessa posição, na posição de relação cêntrica. É preciso que haja espaço suficiente para que essas estruturas trabalhem. Não podem ser comprimidas ou distendidas. E a relação cêntrica, interessante salientar isso aqui, em 1956 também o Moyers falou que ela é determinada pelo primeiro reflexo neuromuscular que acontece na erupção dos primeiros molares descidos. Olha a importância da sequência de erupção, que é um assunto que a gente vai tratar num outro momento. O desenvolvimento da oclusão, a sequência de erupção, é o que vai determinando a posição mandibular, talvez a mais importante que a gente tenha, a relação cêntrica. Isso na opinião do Moyers, na minha e na de muita gente que estuda oclusão. Essa seria então a posição. Côndilos concentricamente posicionados na cavidade glenoide. Agora, tem um detalhe. Dá para a gente chegar nesse conceito, nessa posição de relação cêntrica, manipulando o paciente? É muito difícil. Não se vê uma definição de relação cêntrica concentricamente posicionada com técnica de manipulação. A gente viu a primeira técnica de manipulação, levando o côndilo para posterior. A gente viu a segunda técnica de manipulação, tracionando o côndilo para anterior e superior. Mas a gente não viu nenhuma técnica de manipulação deixando o côndilo nessa condição, concentricamente posicionado, porque não dá para fazer isso manipulando. Então é certo que com manipulação a gente não vai conseguir trazer o côndilo para uma condição como essa, bem posicionado, espaços articulares preservados e homogêneos. Vamos então abortar a manipulação quando a gente pensa nessa posição de relação cêntrica. Veja aqui como os espaços articulares estão bem distribuídos. Há espaço aqui para todas as estruturas. A maneira que a gente conhece e utiliza para identificar a relação cêntrica é essa, o arco gótico de Guise. Isso foi desenvolvido por Guise em 1910 para fazer prótese total. No início ele tinha essa intenção. Posteriormente, foi adaptado para intraoral. Aqui era extraoral, o registro era feito extraoral. Aqui já foi adaptado para que o registro fosse feito intraoral,
que é mais prático para a gente utilizar e mantém a fidelidade do traçado. A posição de oclusão cêntrica, ela é basicamente a mesma distribuição que ocorre na relação cêntrica. O côndilo tem que estar posicionado concentricamente dentro da fossa mandibular, porém, o espaço funcional livre, que é aquele que existe entre a posição de repouso e a posição de oclusão, de máxima intercuspidação, ele faz com que o côndilo suba um pouquinho dentro da cavidade glenoide. Aqui a gente tracejou, essa linha azul mostra a oclusão cêntrica e a linha verde a relação cêntrica. Então perceba que há uma pequena diferença entre as duas que se traduz no espaço funcional livre. Na máxima intercuspidação, os côndilos eles ocupam uma posição habitual, correspondente à posição habitual de oclusão, que nesse caso é essa que vocês estão vendo. Leva os côndilos para uma posição que diminui o espaço posterior dentro da articulação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A posição de repouso é uma posição que se confunde com relação cêntrica, desde que a musculatura esteja equilibrada. É impossível eu dizer que aquele paciente do slide anterior, se ele desocluir, deixar o espaço funcional livre ali presente, ele vai estar numa posição de repouso. Óbvio que não vai estar, porque a musculatura desse paciente já está toda alterada. Ele não tem uma dimensão vertical adequada. Então eu não posso dizer que a posição de repouso nesse caso é uma posição que se confunde com relação cêntrica. Mas se há um equilíbrio muscular, se nós estamos falando de conceitos, a posição de repouso, conceitualmente, seria equivalente à relação cêntrica, que é equivalente à posição fisiológica, que é equivalente à dimensão vertical de repouso, que é equivalente à posição postural. Entendido, então? Se há o equilíbrio neuromuscular, essas posições são equivalentes à relação cêntrica. Se não há o equilíbrio neuromuscular, não há equivalência também. Posição terapêutica. A posição terapêutica é uma posição que a gente utiliza no início de tratamento, quando o paciente apresenta sintomas, para descobrir a melhor posição mandibular, aquela que restabelece o espaço articular e o equilíbrio neuromuscular. É para isso que a gente trabalha com posição terapêutica. Obviamente é necessário que a gente tenha conhecimento da fisiologia neuromuscular para que a gente possa trabalhar com a musculatura sem que provoque algum dano. É necessário compreender a ação do fuso neuromuscular, do órgão tendinoso de Golgi e toda a fisiologia neuromuscular. A gente também vai tratar disso num momento específico. A gente determinou uma dimensão vertical inicial com essa base de prova, esse plano de cera, como aqueles feitos em prótese total, para que a gente possa, nessa dimensão, trabalhar com o aparelho plano, que é a técnica que a gente utiliza, e restabelecer o espaço articular e o equilíbrio neuromuscular. Para isso a gente utiliza o aparelho plano. É uma fase terapêutica para que depois a gente decida se essa posição terapêutica vai ser utilizada para reabilitação ou se a gente precisa fazer alguma alteração. Outro fator muito importante que muita gente esquece é a oclusão dinâmica, porque não adianta só a máxima intercuspidação habitual estar correta, se é que ela está correta. É preciso que durante a dinâmica articular eu mantenha, eu preserve ainda o espaço articular e o equilíbrio neuromuscular. Se eu não estiver funcionando tudo isso em conjunto, certamente eu vou ter problema, vou ter um desarranjo. A ausência de guias anteriores são sinais clínicos de alteração funcional do sistema estomatognático, isso é fato. Se eu não tenho guia anterior, algum problema eu vou apresentar. E ali está o sinal que vai me dizer que alguma coisa está errada. O Ingeval diz o seguinte, que as guias anteriores, elas são mecanismos genética e funcionalmente elaborados para proteger as estruturas articulares. Isso é uma verdade. As alterações do padrão oclusal, elas são captadas por receptores durante a propriocepção que induzem os centros nervosos a mecanizarem um novo padrão de mastigação. Isso funciona como? Se eu faço ali uma restauração de amálgama ou de resina, do material que você utilizar, e essa restauração fica com um contato prematuro, com interferência oclusal, a propriocepção começa a avisar lá para o sistema nervoso que alguma coisa está errada durante o fechamento ou durante os movimentos excursivos mandibulares. Então o cérebro identifica isso e começa então a criar um desvio da mandíbula para que durante o fechamento ou a dinâmica mandibular ele não encontre aquela interferência. O cérebro dribla a interferência para facilitar o fechamento ou a dinâmica articular. O que ocorre com isso é que essa alteração oclusal, essa interferência oclusal, promove então um desvio da mandíbula e uma alteração neuromuscular para
que a máxima intercuspidação seja atingida de uma maneira mais fácil, porém sacrificando as estruturas articulares e a musculatura. O Gerber, em 82, diz o seguinte, que há sim uma relação entre distúrbio biomecânico da TM, hiperatividade muscular e dor. A oclusão dinâmica é muito importante, não pode ser negligenciada. E para isso a gente precisa entender alguns aspectos. Vamos falar basicamente da relação que existe entre as guias canino e o ruído articular. Esse é um trabalho que a gente fez e publicou em 2018. Aqui nós temos guia canino direito e esquerdo presentes quando há o sinal positivo nas duas, guia canino unilateral quando há essa barra entre direito e esquerdo e guia canino ausente bilateral quando há o sinal de menos entre as duas. O que nós constatamos na nossa amostra é que apenas 5,7% da amostra possui guia canino bilateral, muito pouco. Se você avaliar de maneira correta o guia canino, com a desoclusão pelos caninos desde o início da máxima intercuspidação, é isso aqui que a gente vai encontrar. Não só no nosso trabalho, como em outros tantos, a porcentagem da amostra com guia canino eficiente é muito pequena, bilateral. Quando eu tenho esse tracejado, ele me mostra a guia canino ou direita ou esquerda, mas apenas de um lado, unilateral. Guia canino unilateral, então, que representa apenas 13,16% da amostra. E a maior parte da amostra tem ausência total, ausência bilateral de guia canino. Veja que, relacionando guia canino a ruído, a maior porcentagem de não ruído, que é a cor azul, foi encontrada na guia canino bilateral. A segunda maior porcentagem de não ruído foi encontrada na ausência total de guia canino. E a menor porcentagem de não ruído, ou seja, a maior porcentagem de ruído encontrada foi na guia canino unilateral. Por quê? Porque há uma desproporção muito grande entre um lado e o outro lado. Se eu tenho um padrão funcional do lado que possui guia canino e outro padrão diferente do lado que não possui guia canino, é certo que a musculatura e a articulação vão trabalhar de maneiras diferentes. A mandíbula é apenas um osso com duas articulações. Então é inevitável que uma alteração desse lado tenha sua correspondência do lado oposto. Uma alteração de padrão funcional provocada pela ausência de guia de um dos lados faz com que toda a musculatura e todo o espaço articular de ambos os lados sofra devido a essa alteração. Uma outra coisa importante na oclusão dinâmica é que tanto o guia incisivo quanto o guia canino alteram e têm influência desde o desenvolvimento da oclusão na guia condilar. A guia condilar é criada, isso também a gente vai falar no outro momento, durante o desenvolvimento da oclusão pelo guia incisivo. Veja a importância da oclusão para a articulação temporomandibular. É importante salientar o que Takayama e Robo disseram em 89. O guia incisivo, ele tem que ter um ângulo maior que a guia condilar. Para quê? O que deve acontecer é o seguinte, o incisivo inferior, quando deslizar pela palatina do superior, ele deve obedecer a esse ângulo alfa, que, sendo maior que esse ângulo beta da guia condilar, vai promover uma movimentação garantindo espaço durante todo o deslize condilar aqui. Vai garantir que durante essa movimentação o côndilo não invada o espaço articular para que o disco trabalhe adequadamente. Se eu tiver o mesmo ângulo ou um ângulo inclusive menor aqui, o que vai acontecer? O côndilo vai pressionar as estruturas contra a eminência articular. E não é isso que a gente quer. Para dar preservação do espaço articular, a gente precisa ter o guia anterior de 5 a 10 graus maior que o guia condilar. Isso é dinâmica mandibular, oclusão dinâmica. Se eu não me preocupar com isso, na reconstrução, na minha reabilitação, eu posso estar comprometendo o funcionamento articular. Veja, relação entre oclusão e articulação. Isso é mecânico, não há como impedir que isso aconteça. Uma alteração aqui vai ter efeito aqui, mecânico. Não é teórico, é mecânico. Que posição eu registro para fazer as minhas reabilitações, para fazer os meus trabalhos estéticos, para fazer o que quer que seja? O meu trabalho ortodôntico, a minha cirurgia, que posição eu registro? A posição que a gente tem que registrar, inicialmente, é a posição de relação cêntrica. Equilíbrio muscular e articular. É isso que a gente está buscando. E é isso que eu tenho que registrar. Se manipulava o paciente para chegar nessa posição de relação cêntrica.
que é uma posição muscular. Não existe contato dentário em relação cêntrica, apesar de muita gente dizer isso, mas não pode existir, senão não vai haver equilíbrio muscular. Os dentes não devem contatar o tempo todo. Os dentes devem contatar durante a mastigação. Para que haja repouso, eu não posso ter contato dentário. Quando os músculos estão equilibrados, eu vou ter relação cêntrica. Se eu tirar o contato dentário, mas não há equilíbrio muscular, então eu não tenho relação cêntrica. Eu não posso dizer que eu tenho relação cêntrica, eu tenho uma outra posição. Relação cêntrica depende de equilíbrio muscular e é uma posição muscular. Não vou registrar, então, posição dentária nesse momento. Eu preciso buscar uma posição muscular, minha relação cêntrica. Para que isso aconteça, necessariamente eu tenho que passar por duas etapas. A primeira etapa é restabelecer o equilíbrio muscular. E com essa etapa, concomitantemente, o que vai acontecer? A remissão dos sintomas, a otimização muscular e articular, obviamente através do reposicionamento mandibular. O que é reposicionamento mandibular? Para que os côndilos dentro das fossas mandibulares ocupem um espaço adequado dos dois lados ao mesmo tempo. Veja esse caso. Inicialmente, a gente vai buscar no exame clínico linha média alinhada, chave de molar em classe 1 dos dois lados, não tem apinhamento, tem aqui um mau posicionamento do canino, mas só esse. Muita gente vai acreditar que isso aqui está estável, está equilibrado. Ao olhar de muitos profissionais, pode-se reabilitar esse paciente na máxima intercuspidação habitual. Pode-se fazer restaurações, pode-se fazer facetas, pode-se fazer lentes de contato nessa máxima intercuspidação habitual. O paciente não apresenta sintomas, mas será que apresenta sinais? É isso que a gente tem que investigar. Numa tomografia de ATM, o que a gente identifica? Olha aqui, o espaço posterior praticamente inexistente. Aqui em branco, só para facilitar a visualização, olha aqui a constrição desse espaço posterior, bilateral. Qual o tratamento que a gente preconiza? A gente coloca um aparelho plano, liso e sem guias. Muita gente utiliza já de imediato um aparelho plano com guias. Se eu pré-determinar a guia nesse momento inicial, eu estou impedindo que a musculatura traga a minha mandíbula para a posição correta, que é essa a função do aparelho. É um aparelho chamado permissivo. Ele permite que a musculatura traga a mandíbula para uma posição registrada na córtex cerebral, isso também a gente vai falar num outro momento, que vai restabelecer todo o equilíbrio muscular que havia anteriormente. Já houve num determinado momento. Esse aparelho deve ser liso, plano e sem guias. Se eu botar guia nesse momento no aparelho, ele não é mais permissivo. De certo modo, eu estou manipulando. Eu criei uma guia aleatória, que eu não sei se está correta ou não, e obriguei a musculatura a seguir aquele padrão. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a musculatura nos dê o padrão adequado, tanto neuromuscular quanto articular. Então a gente coloca o aparelho nessa primeira etapa. O paciente utiliza por 90 dias o aparelho. Óbvio que a gente vai ajustando esse aparelho durante esses 90 dias. A gente vai fazendo toda a manutenção necessária para que ele continue permissivo durante os 90 dias. E aí a gente chega nesse resultado aqui, ó. Veja a diferença do espaço articular. Olha como o côndilo está concentricamente posicionado aqui. Não manipulamos, não houve manipulação nenhuma, nem de uma técnica, nem de outra. Os únicos que trabalharam nesses 90 dias para que essa posição fosse atingida foram o aparelho plano permissivo e o cérebro do cirurgião dentista. Então a primeira etapa cumprida, remissão de sintomas, otimização muscular e articular e o reposicionamento mandibular, através do uso do aparelho plano de maneira adequada, não é uma plaquinha de mordida, é diferente. O aparelho plano nos deu a primeira etapa. Agora, como que eu vou reproduzir, então, essa posição que eu conquistei com o aparelho plano? Como eu vou reproduzir essa posição para a minha reabilitação? Existe, então, uma técnica, para não dizer a única, a melhor que a gente conhece, que é a técnica do registro intraoral de Guise. Como eu disse, foi desenvolvida lá em 1910 para a confecção de próteses totais, porque ele desconfiou lá de que as posições mandibulares influenciavam na articulação temporomandibular, e aí ele começou a estudar isso e a desenvolver uma técnica para que as próteses que ele fazia não causassem problemas articulares, que era o que estava se encontrando à época. Ele idealizou tudo isso e a gente utiliza hoje como a melhor maneira de identificar relação cêntrica.
O registro intraoral já foi estudado por muita gente, inclusive a gente tem aqui alguns trabalhos que dizem que a técnica do registro ela apresenta a menor variabilidade para a obtenção da posição de relação cêntrica e a maior reprodutibilidade. Isso é importante demais. Quando eu tenho a menor variabilidade, quando eu estou comparando, esse trabalho foi feito comparando a técnica do registro intraoral e as manipulações. Quando eu faço manipulação, se eu mesmo fizer a manipulação no mesmo paciente 2 ou 3 vezes, dificilmente eu vou encontrar a mesma posição. Na primeira vez eu encontro uma posição, na segunda eu encontro outra, porque depende de resistência do paciente, depende de resistência muscular, depende de vários fatores, depende da sua força muscular durante a manipulação. É muito difícil que eu reproduza a mesma posição. Já quando eu utilizo o registro intraoral, quem faz aquele desenho do arco gótico é a musculatura do paciente, não tem manipulação nenhuma. É muito reprodutível. Se eu fizer 2, 3, 10, 20 vezes, eu vou chegar num desenho semelhante, muito próximo, se não for o mesmo desenho. Casselli, em 2007, diz que a técnica que mais se aproximou da posição proposta, que é a de relação cêntrica, foi a técnica do registro intraoral. Como funciona o registro intraoral, então? Eu tenho essa plaquinha de metal posicionada num aparelhinho de acrílico feito no arco inferior e um parafuso posicionado no arco superior, também num aparelhinho de acrílico. Durante o uso, que é especificamente na clínica, por poucos minutos, para que se obtenha esse registro, durante o uso, o paciente coloca os dois aparelhos, ele vai executar os movimentos mandibulares que vão ficar gravados na plaquinha de metal, esse desenho que foi chamado de arco gótico de Guise. Esse arco gótico vai nos permitir marcar uma posição específica, que existe um estudo também para isso, existe uma técnica para isso, vai nos permitir marcar e identificar ali a posição de relação cêntrica dentro do arco gótico. A gente faz uma perfuração com uma broquinha para que o aparelho volte à boca do paciente e ele encaixe, durante a movimentação, aquele parafuso no furinho que foi feito na placa inferior. Posicionado o parafuso na perfuração, a gente une o aparelho superior ao inferior com acrílico e ali está registrada a relação cêntrica do paciente. Está registrada essa posição condilar que eu quero para o meu paciente. Equilíbrio articular e muscular estão registrados no registro intraoral. Veja a diferença, só para que você compreenda. Aqui, mordida habitual do paciente, que leva o côndilo para posterior, como a gente pode identificar aqui na tomografia. Só para a gente ter uma comparação, eu fiz um traçado entre o que seria o ideal do posicionamento dos caninos. Veja que aqui a mandíbula está distalizada, há um espaço maior aqui. Essa foto, o paciente está com o aparelhinho, é possível identificar aqui o grampinho do aparelho do registro. Então isso aqui foi feito no momento em que o parafusinho penetrou a perfuração que foi feita no aparelho inferior, o que me dá a relação cêntrica. Veja que dessa posição habitual para essa posição de relação cêntrica em que o côndilo se apresenta nessa condição, há um avanço da mandíbula. Esse avanço mandibular, que traz o côndilo para uma posição concêntrica dentro da fossa mandibular, é responsável pelo alinhamento aqui dos caninos e a diminuição do espaço anterior que havia na oclusão habitual do paciente. Aqui, os aparelhos unidos e o parafuso dentro da perfuração que foi feita. Isso é levado para o articulador, novamente, tudo já partiu do articulador desde o início do caso, um articulador semiajustável. Também a gente vai falar da importância do articulador no outro momento. Então eu remonto com o registro intraoral e vou chegar nessa condição oclusal do paciente. Aqui, ainda no articulador, montei com o registro intraoral, mas já removi o registro intraoral. Aqui eu vou registrar os primeiros contatos que acontecem quando a mandíbula está fechando com a posição muscular e articular adequada, registrada pelo registro intraoral de Guise. Durante esse fechamento, eu registro os primeiros contatos oclusais e chego a esse quadro. A mandíbula vinha naquela posição, encontra essas interferências oclusais e para que ela chegue na máxima intercuspidação, porque ele só está tocando isso aí por enquanto, é necessário que ela faça movimentos de ajuste. Ela vai, nesse caso específico, através dos contatos de superfícies não oclusais desse pré-molar com esse molar, o pré-molar entrando aqui, forçando o molar para distal, porque ele precisa se posicionar
entre o segundo pré-inferior e o primeiro molar inferior. E também precisa posicionar a cúspide de trabalho entre as duas cúspides do molar. Para que ele obtenha esse posicionamento, ele empurra a mandíbula para trás e para o lado direito. Só assim ele vai conseguir se posicionar ali entre o pré-molar e o molar. Veja que os outros dentes não tocam, exceção daqui também essa interferência oclusal, que promove o mesmo movimento mandibular, porque essa cúspide do molar tem que chegar aqui. E essa cúspide mesiopalatina tem que chegar lá no sulco do molar inferior. Então, para que isso aconteça, essa mandíbula tem que se movimentar. Então, essa movimentação faz com que os côndilos, ocupem aquela posição que a gente identificou na tomografia inicial. Consequentemente, os côndilos vão ocupar posições inadequadas na cavidade glenoide. Isso é mecânica. Se não encaixarem os dentes, o paciente não vai conseguir morder. A alternativa que a musculatura encontra para que ele mastigue é mudar a posição mandibular para que ele consiga ter o maior imbricamento dentário. Porém, nós já sabemos a consequência disso. Uma alteração articular e uma alteração muscular, que obviamente vai aparecer com o tempo. Agora, eu gostaria que você me respondesse nos comentários aqui, me dê a sua opinião. Existe relação entre oclusão e DTM? Essa mecânica oclusal é a responsável por posicionar os côndilos inadequadamente na cavidade glenoide? É ela que inicia o desarranjo articular? Óbvio que existem outras coisas que podem agravar, mas o início do desarranjo articular depende da mecânica oclusal. Para que os dentes ocupem essa posição que você visualiza aqui no início, aquela com a qual o paciente chega no seu consultório, vindo daquela posição de relação cêntrica que nós identificamos, é necessário que haja uma modificação mecânica da mandíbula, espacial, e essa modificação está traduzida na tomografia. Você concorda com isso ou discorda? Coloca aqui a sua opinião. Vamos falar sobre o assunto. Nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço.